Bom dia a todos. Nós continuamos com a catequese sobre a primeira carta de São João, capítulo 5, a partir do versículo 3. Deixamos da semana passada uma questão para ser comentada no início da catequese de hoje, e a questão é esta: se Deus é um só, por que então as pessoas mudam de religião? Bem, vamos dizer, por diversos motivos. Entre eles, por uma falha entre a objetividade da doutrina da fé e a adesão de cada um, e aquela subjetividade que leva as pessoas a criarem uma opinião sobre a doutrina e que beira, sem dúvida, o que é superficial. Ora, nós não podemos viver na superficialidade de opinião. Nós devemos ir mais fundo. A fé cristã é revelada. Então nós devemos ir buscar o que a revelação propõe. Nós não podemos ficar numa opinião superficial. Eu acho que é assim. E quando a questão é superficial, então as pessoas são agitadas pelo vento e mudam com facilidade. Outras vezes, a questão é mais emocional. Então, numa determinada comunidade que eu vivo bem e integrado, por algum motivo que me tenha contrariado ou ofendido, eu acabo abandonando o grupo e abandonando até mesmo a proposta religiosa feita, mesmo que seja sólida e segura. E neste caso, vamos dizer, no emocional, às vezes até justificável, porque as pessoas são ofendidas e não podem ser ofendidas. Notemos bem, Deus é um só e se revela, mas chegando no coração do homem, o homem deve fazer um grande esforço para buscar uma definição de fé que seja também sólida e confiável. Olhe, por exemplo, na história da nossa fé. Quando Jesus anunciou, os apóstolos creram, saíram pelo mundo espalhando a boa notícia do Evangelho, mas à medida que o tempo vai passando, começam a surgir dúvidas, buscando uma definição mais objetiva, mais sólida. Então, por exemplo, cremos em Jesus Cristo, verdadeiro Deus? Os bispos professaram essa fé, mas surgiu alguém para dizer que Jesus, sendo verdadeiro Deus, não era homem, quer dizer, não era ser humano, apenas uma aparência. Muita luta, muito sacrifício e até divisão, até que a igreja chegou a definir no concílio que nós cremos em Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Pouco tempo depois, o inverso. Cremos no homem, então ele não é Deus. Por muitos motivos surgiu questão como esta. Por exemplo, sendo Deus, como é possível que tenha morrido? Deus não morre. Ou coisa deste tipo. A mesma luta, outro concílio
e a definição. Cremos naquele que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ora, depois de tanta luta e sacrifício, nós cremos em Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e nem sequer discutimos esta questão. Por quê? Porque já foi discutida e definida. Sendo definida, é a nossa segurança. É a isso que se dá o nome de dogma. O dogma é a nossa segurança, a nossa alegria, porque cremos seguramente. Mas as pessoas, às vezes, nem têm este conhecimento. E não tendo conhecimento, ficam na superfície das questões. E daí, atendendo à moda, e a moda é esta que nós vivemos quase tudo como se estivéssemos num grande supermercado. O supermercado religioso. Então, eu escolho em cada prateleira o que eu bem entendo. Este espírito não é o espírito cristão, não parte do Evangelho. Pois no Evangelho nós buscamos Jesus Cristo, aquele que se revela a nós. Daí que se é um só Deus, e de fato é, como é possível que as pessoas mudem? Às vezes tem um motivo emocional, às vezes até justificável pelo sofrimento que as pessoas padecem. Mas não deveria acontecer. Deveríamos buscar aquilo que é a firmeza da fé. Mudar de religião, sem dúvida nenhuma, é uma atitude superficial. Continuando então no versículo 3. Eis o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. E seus mandamentos não são penosos, porque todo que nasceu de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Olhem bem. Assim amamos a Deus, guardando os seus mandamentos. E a afirmação de São João e os seus mandamentos não são penosos. Muito pelo contrário. É o melhor bem que temos. Basta que a gente busque certas perguntas e respostas. Por exemplo, não há ser humano que não deseje o amor. Que ser humano não quer ser amado? Se isto é verdadeiro, e o mandamento é amor, então ele vem de encontro ao que mais necessitamos, aquilo que dá alegria à nossa vida. Então, amar a Deus realmente é a obediência do mandamento de Deus, que é mandamento de amor. Então, amemos e estaremos obedecendo tudo, seguindo aquilo que Santo Agostinho propõe no seu ensinamento, quando diz: amemos e façamos o que quisermos. Porque, de fato, se estivermos amando, tudo está sendo cumprido. Claro, desde que isso não seja superficial e esse amor não seja puro sentimento e que muda de acordo com o vento. Não, nada disso. O mandamento de Deus não é penoso, porque vem de encontro ao que mais nós queremos. E assim nós participamos daquela vitória que vence o mundo. A vitória de Cristo, que amou, entregou a vida e venceu o mundo. Amemos, entreguemos a vida e venceremos este mundo. Eis Jesus Cristo, aquele que veio pela água e pelo sangue. Não só pela água e pelo sangue. E é o Espírito que dá testemunho dele,
porque o Espírito é a verdade. São, assim, três os que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E estes três dão o mesmo testemunho. Que linguagem especial é a de São João. Parece ser uma linguagem complicada, mas não é. A comunidade, e se a carta foi escrita por volta do ano 90, ou até um pouco mais, imaginemos que a comunidade cristã já tinha um certo tempo de caminhada. Já havia muita gente que tinha nascido, que tinha sido batizada na fé e que nem conhecia o tempo anterior. E essa comunidade, e o apóstolo está refletindo sobre isto, tinha este reconhecimento. De onde vem a nossa fé? Do batismo que recebemos. E recebemos o batismo pelo anúncio do Evangelho. Então, quem dá testemunho de Cristo para nós? A água do batismo. A água dá testemunho. Fomos purificados no batismo. Segundo, muitos já haviam dado testemunho com o próprio sangue, morrendo, seguindo Cristo. Primeiro Jesus, que para nos salvar derramou o seu sangue. É o seu sangue que testemunha. E depois, começando por Estevão, o diácono, que deu testemunho de sangue. E depois Tiago, em Jerusalém. E depois Pedro e Paulo, em Roma. E quantos outros, em meio a perseguições, derramaram o seu sangue, testemunhando a fé. Então, se a água do batismo dá testemunho de Cristo, o sangue dá testemunho de Cristo, para que nós também sigamos o mesmo itinerário e demos o nosso testemunho. Entra o nosso sangue, o testemunho que damos hoje. Não é possível viver sem testemunhar a fé. E, finalmente, o Espírito que de dentro de nós dá testemunho. É o Espírito que clama dentro de nós: Abá, Pai. É o Espírito que nos mostra Jesus Cristo em meio às dificuldades que nós temos neste mundo. Quantas vezes devemos nos voltar em oração diante de Deus e pedir a luz do Espírito Santo? Porque temos dúvidas. Porque muita coisa se apresenta diante de nós e precisamos da luz de Deus. O Espírito dentro da nossa vida testemunha Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Assim, três dão testemunho: a água do batismo, o sangue do testemunho e o Espírito que clama dentro de nós. Aceitamos o testemunho dos homens. Ora, maior é o testemunho de Deus, porque se trata do próprio testemunho de Deus, aquele que Ele deu do seu próprio Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho de Deus. Aquele que não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna. Esta vida está em seu Filho. Quem possui o Filho, possui a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Ora, se nós ouvimos o anúncio do Evangelho e fomos até o batismo, está dizendo a carta de São João, se fomos fortalecidos pelo testemunho de muitos, através dos tempos até hoje, se o Espírito dentro de nós clama para que creiamos, então
O testemunho de Deus está em nós. O testemunho de Deus é que Cristo morreu e ressuscitou para que nós tenhamos a vida. Diante de tamanho bem, qual é a nossa resposta? Crer. Não é alguma coisa que custa. Muitas vezes, nós nos deparamos com certas associações da sociedade. As pessoas, para se associarem, pagam uma quantia, devem também corresponder com certas atitudes. Às vezes isso é muito custoso. Porém, é muito diferente daquilo que Deus nos dá. Ele já se entregou por nós, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e nos convida. Por isso, tudo aquilo que Ele oferece, nós chamamos graça. Porque de fato é de graça. Não pagamos nada, apenas cremos. E esta adesão de fé é que nos une a Deus, nos torna agradecidos e nos faz louvar a Deus por uma vida de fidelidade, não é? Por isso que às vezes nós ficamos nos perguntando diante das atitudes das pessoas. É uma avaliação da vida comunitária. Pense numa comunidade de tão séria, até triste. Como é possível crer em Cristo e viver tristemente a comunidade? A fé é fonte de alegria, porque nos faz ver o que nós esperamos. Nós não temos a proposta do Evangelho como apenas nesta vida, como se nós resumíssemos tudo aqui. Realmente, se tudo se resume às coisas daqui, viveremos muito tristes. Tudo isto há de permanecer aqui. Daqui ninguém leva nada. E é exatamente porque estamos diante do que Deus nos oferece que, crendo, nos alegramos. A comunidade de fé é uma comunidade alegre. Não quer dizer que não tenha sofrimentos, que um lugar onde não haja também decepções até. Mas nada disto nos abala, porque o nosso coração está ali onde o nosso tesouro está. Nosso tesouro é Cristo, vivo e ressuscitado, que por nós morreu, mas venceu a morte. Então, cremos. Isso nos aproxima daquele que nos salva. Isto Deus pede de nós. A obra de Deus está lá no início do Evangelho de São João, é esta, que creiamos. E não surgiu nenhuma pergunta. Bom, quem sabe surge depois. Isto eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, vós que credes no nome do Filho de Deus. Que maravilha, temos a vida eterna. Já está em nós. Já começou, porque esta vida não termina mais. Nós renascemos no batismo. Esta é a fonte da alegria da comunidade daqueles que creem. Continua então alguma coisa acrescentada depois que a carta já tinha sido escrita. A confiança que depositamos nele é esta: em tudo o que lhe pedirmos, se for conforme a vontade de Deus, ele nos atenderá. E se sabemos que ele nos atende em tudo quanto lhe pedimos, sabemos daí que já recebemos o que pedimos. Garantia da força da nossa oração cristã.
No Evangelho, Jesus nos instrui sobre a oração. Não é a força da palavra, não é por falar muito que Deus nos atende. Deus nos atende porque Ele é bom. Nisto sabemos já, nós cremos e Ele nos atende às súplicas. Peçamos e Deus nos atende prontamente. Peçamos de acordo com a sua vontade, a oração perfeita, pedir de acordo com a vontade de Deus. Então a oração que o Senhor nos ensina, o Pai Nosso, tem toda a vontade de Deus e até iniciamos, seja feita a vossa vontade. Então, cheios de confiança, unidos em comunidade, porque Deus é Pai e somos irmãos, então vivamos o que Ele nos concede e tenhamos plena confiança. Peçamos, tudo nos é concedido. E nesta angústia deste tempo, não pediremos que passe logo esta epidemia. E não pediremos também que não passemos por esta angústia sem aprender, porque tudo o que Deus nos concede é para que aprendamos. Ele não nos concedeu a epidemia, mas Ele nos concedeu sabedoria para tirar o máximo proveito. Então peçamos pelos que estão doentes, que Deus os liberte. Peçamos afinal uns pelos outros, que Deus nos dê a alegria que vem da fé. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, reze. Deus lhe dará a vida. Isto para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado que é para a morte. Eu não digo que se reze por esse. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva para a morte. Por isso mesmo é que nós aprendemos da doutrina que há um pecado mortal, há um pecado venial. Mortal, pecado gravíssimo, que leva para a morte. Venial é aquela falha que nós temos, às vezes, frequentemente. Bem, como vamos saber o que é mortal e o que não é? Bem, aquele pecado que a pessoa escolhe e não renuncia, mesmo tendo consciência de que está ofendendo a Deus e não volta atrás, ele não quer mudar de vida. A palavra do apóstolo é esta: alguém peca, rezemos. Temos condição de saber se o pecado dele é pecado mortal? Não. Então rezemos sempre e por todos. Se por um acaso alguém se manifesta tão obstinado na sua ofensa a Deus, que se separa até da vida da comunidade, bom, entreguemos essa pessoa a Deus, mas continuamos rezando por todos os pecadores, para que se convertam. É um ato de grande caridade, mas é também ato de justiça. Caridade, porque Cristo morreu para nos perdoar. Então, quando pedimos que o sangue de Cristo lave-nos e lave a todos, estamos sendo caridosos. Mas seremos justos quando reconhecemos que nós também somos pecadores. E pedindo pelos outros, estamos também clamando por nós mesmos. Aproximemo-nos daquele que nos dá salvação. Peçamos pela conversão dos pecadores. Aí está, na história da nossa fé, quantos homens e mulheres santos que nos deixaram exatamente esta exortação. Peçamos pela conversão dos pecadores. Há alguma pergunta? Esse pecado que não leva à morte, então, seria pecado mortal. Perfeitamente. Santa Teresinha fala assim: há pecado que não ofende a Deus. Uhum. E aí? Bem,
Há pecado que leva à morte, é o pecado mortal. Aí de uma expressão de Santa Teresinha, há pecado que não ofende a Deus. Bom, realmente, há coisas que agravam a nossa consciência, mas não são graves. Só agravam a nossa consciência por condicionamento nosso. Por exemplo, quando nós criamos certos costumes. Costume é costume, não é doutrina de fé. Não, temos o costume, por exemplo, de apresentar diante de Deus certas orações. Aí um determinado dia, por esquecimento, não rezamos. A nossa consciência pesa. Esse pecado não ofende a Deus? Primeiro, porque o Senhor nem pediu isso de nós. Segundo, porque foi por esquecimento, e esquecimento não tem como a gente nem discutir. Então, há pecados que, de fato, são muito pequenos. Às vezes, pesa a nossa consciência e nem pecado é. E assim, a mãe, que nós já citamos em outra parte da catequese, quando corrige o filho, às vezes tem a sua consciência pesada, porque vê o filho sofrendo. Nem deve voltar atrás, porque está fazendo o correto. O peso da sua consciência não quer dizer que a sua atitude é pecado. Ela não ofendeu a Deus, ela fez o que devia fazer. Nós também, muitas vezes, passa pela nossa cabeça pensamentos. Nós estamos até às vezes em comunidade, em oração, e certos pensamentos nos vêm. Maus pensamentos. Bom, lutamos para que venha outro pensamento. Esse pensamento mau é coisa grave? Não, quem controla pensamento? Ninguém. Nós devemos encher o coração com a bondade de Deus pela sua palavra, para que do coração só saia pensamento bom. Mas enquanto vivemos, o pensamento será humano. E vamos estar diante dos pensamentos. Então há um pecado insignificante e há um pecado grave. Fujamos de todo pecado grave. Cultivemos um coração puro e temente a Deus. Duas perguntas. Como saber pedir para entender que o que pedimos é a vontade de Deus? Como saber pedir e como sabemos que é a vontade de Deus? Ora, voltemos ao Evangelho de São Mateus. Assim deveis rezar, Pai nosso que estais nos céus. Toda a oração do Pai Nosso é, afinal de contas, um plano de orações para a nossa vida. Tirar do Pai Nosso o modelo da oração, para que a nossa vida busque o que Jesus ensinou, é descobrir a vontade de Deus na nossa vida. Toda a vontade de Deus está na palavra de Deus. Por isso a gente diz, quem desconhece a Bíblia, desconhece Cristo. Como alguém poderia rezar bem, sem que a Bíblia estivesse na sua mão? A igreja apresenta as suas orações com a Escritura. Pode ser que este livro não esteja na mão, mas as orações da igreja todas são tiradas daqui. E acrescidos ainda pensamentos de gente que, meditando sobre a Escritura, se aprofundou na oração. Como descobrir a vontade de Deus? A Escritura está aí, para nós. E depois, a vida da comunidade. E depois, a própria reflexão interior, porque o Espírito de Deus nos ensina. Tem mais uma pergunta. Qual a diferença entre justo e caridoso? Bem, existe diferença entre justo e caridoso? Bom, existe. Na definição, toda pessoa caridosa é justa. Nem todo justo é caridoso. Definamos bem. Justo é aquele que cumpre
a sua responsabilidade. Que se tiver que falar, fala o que é necessário. Se tiver que agir, age respeitando o limite do outro, o direito do outro. Mas querendo ser justo, pode ser que a pessoa não respeite a sensibilidade do outro. E tendo que dizer uma palavra, escolhe a mais pesada. E tendo que agir respeitando o direito do outro, fere o outro. Ele continua sendo justo, mas não está sendo caridoso. Por outro lado, para ser caridoso, alguém tem que ser justo primeiramente. Quem não é justo não pode ser caridoso. Olha, por exemplo, um patrão que por justiça deve pagar o salário do seu funcionário. Se ele não paga o salário, mas trata o empregado com palavras muito doces e até oferece para o empregado algum presente insignificante, ele realmente não é justo e muito menos caridoso. Ele apenas está sendo falso. A caridade sem a justiça é hipocrisia. A justiça sem caridade acaba sendo alguma coisa que fere a vida da sociedade. Padre, tem uma frase que fala assim: não existe pecado grande ou pecado pequeno, existe pecado. O senhor acabou de falar que tem pecado grande e pecado pequeno. Sim, isso é da própria Escritura. Não é verdade, então? Não. Tá, obrigado. Tem gente que diz não existe pecado grande ou pequeno, existe só pecado. Bom, talvez essa pessoa se esqueça, por exemplo, das leis humanas e das penas das leis humanas. Quando alguém desobedece uma lei, ele é criminoso do mesmo jeito, por exemplo, que outro desobediente da lei. Alguém desobedeceu a lei e matou uma pessoa. Alguém desobedeceu a lei e agrediu uma pessoa. A injustiça é igual? Ambos são injustos, mas não é igual. Um crime é mais grave do que o outro. E a pena há de ser diferente. Também nós diante de Deus. A quem ofenda a Deus, gravemente. A quem ofenda a Deus, de maneira menos grave. E a quem até ache que ofendeu, mas não ofendeu. É só a sua consciência que está acusando. Conclusão da primeira carta de São João. Sabemos que aquele que nasceu de Deus não peca, mas o que é gerado de Deus se acautela, e o maligno não o toca. Olha que expressão. Quem nasceu de Deus não peca. Mas como nós olhamos a nossa vida e reconhecemos que nós somos pecadores, nós nos perguntamos imediatamente, então, não nascemos de Deus? Não. É uma questão de entender a palavra de São João. Ele está dizendo assim, para traduzir de outra forma: quem nasceu de Deus não quer o pecado, não ama o pecado e se afasta do pecado. Esse nasceu de Deus. Somos de Deus, então não queremos, embora nós sejamos pecadores. O maligno não o toca, porque ele não quer o pecado. Nós não queremos o pecado. Pode o maligno alguma coisa contra nós? Não pode nada. Somos de Deus e amamos a Deus. E nós sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz sob o maligno. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro.
e estamos no verdadeiro, nós que estamos em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Somos de Cristo. Cristo nos comprou a um preço muito alto e nos justificou pelo seu sangue. Nós de nada temos medo, porque nós vamos sempre nos aproximar daquele que nos deu a salvação. Creamos em Deus e que nada deste mundo seja senhor da nossa vida. Por isso, guardemo-nos dos ídolos. Concluímos a primeira carta de São João, graças ao bom Deus. Agora, nós devemos continuar a nossa catequese e vamos continuar voltando-nos para uma palavra do Antigo Testamento. Por que vamos voltar para o Antigo Testamento? Para que nós aprendamos a palavra do Novo Testamento sem nos esquecer do Antigo. Porque a palavra de Deus é toda a palavra de Deus, sem dúvida. Que o Novo Testamento é a revelação de Cristo, é uma revelação superior. O Antigo Testamento prepara, o Novo realiza. Mas nós vamos ver esta preparação para que nós tenhamos conhecimento tanto da palavra do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. E para que nós continuemos, temos uma pergunta, só deixe-me localizar aqui, de tal maneira que facilite. Ok, pergunta. Quem é o maligno? Quem é o maligno? De diversas maneiras nós podemos definir. Vamos definir o maligno dentro de nós, que nós associamos com o pecado. E o pecado tem uma raiz dentro de nós. Queremos o bem e não conseguimos realizar. Detestamos o mal e acabamos caindo nele. Quem nos livra desta condição? Pergunta o apóstolo Paulo. Ora, aquele que venceu, Jesus Cristo. Por isso não tememos este mal, porque Cristo venceu e vencemos por ele. O sangue de Cristo nos lavou. Pois bem, mas desde o princípio, o mal se apresenta no mundo. E o mal está aí. Como chamamos este mal? Mal é o que divide. Deus que chama tudo para a unidade, conforme até a oração de Jesus no Evangelho, que todos sejam um. O que vem dividir não é de Deus. Dividir. Diabolos. Então, o diabo é o que divide, certo? Vamos personificar o diabo? Os artistas personificaram. Pintaram alguma coisa para representar o demônio. Pintaram com aquilo que a imaginação deles fez. Às vezes uma imaginação fraca, às vezes uma riquíssima imaginação. Mas, de qualquer maneira, é imaginação. A realidade é que o mal está por aí e que pode nos atingir. Claro, se nós, deixando a proteção daquele que nos ama, confiamos na nossa própria força, aí caímos no mal. Mas não, pela força de Cristo, somos invencíveis. Vamos lá? Tem mais pergunta? Não. Nós vamos iniciar o livro do profeta Oséias.
Oséias, no Antigo Testamento, se alguém por um acaso tem a Bíblia Ave Maria, está na página 1212. Se não, está mais ou menos por perto desse número, porque as edições têm uma certa proximidade. Quem foi o profeta Oséias? Os estudiosos da Escritura, lendo o profeta Oséias, vão imaginar a vida do profeta por aquilo que ele escreveu. E vão imaginar a história mais ou menos assim. Esse profeta se sentiu chamado a levar uma palavra de verdade para o povo de Deus. Um povo de cabeça dura, como tantas vezes é apresentado pela própria palavra. Ao mesmo tempo que ele se sentia impelido a chamar o povo à obediência de Deus, ele se sentia amedrontado. E eu vou anunciar? O que vão dizer de mim? Talvez me expulsem até do meio do povo, porque não vão me escutar. Já sei, não levo em conta aquele que está me chamando, e não levou em conta. E deixou essa responsabilidade e se casou. Casou-se, casou muito mal. A esposa adúltera. E passou a ter uma vida de muito sofrimento com o adultério da esposa. Nasceu o primeiro filho, era filho de adultério. Nasceu outra filha de adultério e mais um de adultério. E este homem certamente que se aprofundou numa grande tristeza. O que está acontecendo comigo? E meditando sobre a dureza da própria vida, movido certamente pelo Espírito de Deus, chegou finalmente a esta conclusão. E não é que o Senhor me fez passar por aquilo que Ele está passando? Israel é a esposa, o povo de Deus é a esposa adúltera, porque deixando o caminho de Deus, abraçou o caminho da idolatria. Como é possível deixar o Deus verdadeiro e procurar ídolos? E Deus que dá tudo ao seu povo, de repente o povo se volta para os ídolos para dizer assim: não, quem me dá o que eu necessito é o ídolo que eu procuro. Meus amantes sustentam a minha vida. Que dureza de conclusão, mas que maravilha de inspiração. O profeta Oséias viveu um pouco antes do exílio, ou durante o tempo do exílio. Vamos lembrar bem da história do povo de Deus, que a primeira data certa do Antigo Testamento, aquela que serve de base para poder datar os acontecimentos da Bíblia, é o ano 587 a.C. Por quê? Porque nesse ano, Nabucodonosor invadiu Jerusalém. E na Babilônia, isto foi registrado por escrito. E Israel também. E daí, comparando um com o outro, se chega a essa conclusão. Mais ou menos no ano 587, aconteceu o exílio. Então, Oséias
é próximo do ano 587. Um pouco mais, um pouco menos. E ele vai chamar a atenção do povo para dizer assim: por que padecemos? Por um acaso? Porque Deus é injusto? Não. Por conta do nosso adultério é que nós fugimos de Deus e acabamos conhecendo a dureza deste afastamento. Longe de Deus não há quem não pene. Próximos de Deus podemos até sofrer, mas a esperança está no nosso coração. Então, iniciemos o profeta Oséias e temos tempo bastante. Palavra do Senhor, dirigida a Oséias, filho de Beeri, no tempo de Osias, de Joatã, de Acás, de Ezequias, reis de Judá, e no tempo de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Anotações no início do livro, para que nós tenhamos noção de que tudo isto aconteceu dentro da história do povo de Deus. A palavra é de Deus, a palavra é de Oséias. Deus inspira, Oséias escreve, ou ele, ou alguém que escreveu próximo dele. Mas aqui está o que a palavra de Deus propõe. Início da palavra do Senhor a Oséias. Disse o Senhor a Oséias: vai e desposa uma mulher dada ao adultério, e aceita filhos adulterinos, porque a nação procedeu mal com o Senhor. Conclusão de Oséias? De repente? Não. Pela dureza da vida que estava vivendo. De fato, a minha mulher é a representação do povo que Deus escolheu, o povo de Israel. Deus escolheu, e esse povo não deveria ter crescido na dignidade de povo de Deus? Deveria. Mas o coração fraco do ser humano afastou-se de Deus e não reconheceu a Deus. Na carne, Oséias sente a dureza da infidelidade e depois passa a senti-la também no espírito, reconhecendo que a infidelidade está no coração de todo ser humano. Foi-se ele e desposou Gomer, filha de Diblaim, e esta concebeu, deu-lhe um filho. E o Senhor disse a Oséias: chama-o Jezrael, porque dentro em breve punirei a casa de Jeú pelos massacres de Jezrael, e porei fim à dinastia da casa de Israel. Naquele dia, quebrarei o arco de Israel na planície de Jezrael. Ora, havia de fato uma planície chamada Jezrael. E o que aconteceu nessa planície? Uma grande derrota. O exército de Israel perdeu a batalha. Uma vergonha. É como se Oséias pusesse o nome do filho derrotado. Ora, nós que somos sensíveis a tudo o que acontece no processo da nossa educação, calcula se tivéssemos por nome derrotado, ou não levantaríamos a cabeça. Mas é como se Oséias dissesse assim: povo de Deus, não merece ter outro nome, senão povo derrotado. Qual é a derrota? A infidelidade diante do Senhor. Porque quem é fiel é vitorioso. Mas este povo caiu na maldade. Logo mais vamos ver toda essa maldade denunciada pelo profeta.
E Gomer concebeu de novo e deu à luz uma filha. E o Senhor disse a Oséias: chama Lo-ruama, porque não terei mais amor à casa de Israel, mas a exterminarei completamente. Amarei, entretanto, a casa de Judá, e os salvarei pelo Senhor seu Deus. Não os salvarei pelo arco e pela espada e pela guerra, e nem pelos cavalos e cavaleiros. Em duas partes. Primeiro, vai e chama a filha com este nome, rejeitada. De novo, o nome. É possível, pela infidelidade que este povo teve, Deus está chamando o povo rejeitados. Porque Deus, por um acaso, rejeitou? Não, porque Israel é infiel. Toda a nossa infidelidade nos leva para a rejeição. Ora, calculemos. Tudo Deus nos concede de bom, mas nos deu o seu dom, a sua presença em nós. E por esse dom, nós podemos construir uma vida, e uma vida de progresso, diante de Deus na espiritualidade e diante dos homens no bem. Mas escolhemos o caminho da infidelidade. E vamos viver uma vida amarga, porque esta infidelidade vai cair sobre nós com todo o seu peso, o peso de uma vida infiel. Não é o que acontece, por exemplo, com aquelas pessoas que no matrimônio viveram infiéis. No início talvez pensem, que vida é a minha? Posso tudo o que eu quero. Mas o tempo passa. E aquilo que ele fez acaba retornando para si próprio. E acaba conhecendo a dureza de ter construído uma vida vazia e sem amor, porque infidelidade não é amor. Rejeitado por Deus? Não. Ele cavou a própria rejeição. Por isso, o nome deste povo é um povo de rejeitados, infiéis. Quando uma pessoa, podendo crescer na sua fé, se envereda por caminhos falsos, ele por um acaso vai receber um castigo? Não, ele está cavando o próprio castigo, afastando-se do Senhor e buscando aquilo que de fato não constrói nada na sua vida. Então, o povo é um povo de rejeitados porque escolheu este caminho. Na vida de Oséias, aquilo que acontece com o povo de Deus. Pois não. A intenção, o desejo em se afastar do pecado é um ato de santidade, mesmo que não alcance sucesso no intento? Desejar se afastar do pecado é santidade? Depende. Depende do quê? Se eu desejo me afastar do pecado, porque amo a Deus, e desejo buscando os meios que Ele me dá, então na humildade eu vou crescendo na santidade. Porém, se eu desejo me afastar do pecado por uma perfeição humana, para que eu me apresente como aquele que não pode errar, então aí eu orgulho. Nesse orgulho não há bem. Sejamos humildes para poder ser santos. E continuando, acho que não há outra pergunta ainda, porque depois vai haver, não é? Por que é que o profeta diz logo em seguida, e no entanto, eu vou amar a casa de Judá?
Ora, no tempo do profeta Oséias, o reino de Israel estava dividido. Essa divisão aconteceu depois da morte do rei Salomão. O reino do norte, praticamente 10 tribos, formaram um bloco só e passou a ser chamado com o nome de Reino de Israel. O sul, a tribo de Judá e de Benjamim, formou outro bloco e levou o nome de Reino de Judá. Certamente que o profeta Oséias era do sul. E como a gente diz, puxa a brasa para sua sardinha. Quer dizer, ele diz, Israel pecou, mas Judá não pecou tanto. Mas afinal de contas, todos pecaram. E a idolatria entrou por todo lado no meio do povo de Deus. Um povo infiel e rejeitado pela sua própria idolatria. E vai o versículo 8. Tendo desmamado Lo-ruama, concebeu de novo Gomer, e deu à luz um filho, e o Senhor disse, chama-o Lo-ami, porque já não sois meu povo, e eu não sou vosso Deus. Vamos comparar? Que nome teria dado Oséias? Bastardo para o filho. Ora, como é que um filho pode receber um nome como este? Mas acontece que é Deus dizendo para o povo, povo de bastardos, eu gerei este povo, mas o povo prefere procurar um pai que não é pai, no seu afastamento e na sua desobediência. E de novo, como nos outros textos, é Oséias dizendo, o que aconteceu comigo, acontece com o povo de Deus. Os filhos de Israel serão tão numerosos como a areia do mar, que não se pode medir e nem contar. Em lugar de se lhes dizer, Lo-ami, serão chamados filhos de Deus vivo. E os de Judá e de Israel se reunirão e constituirão para si um único chefe e transbordarão do seu território, porque será grande o dia de Israel. Vossos irmãos serão chamados Ami e as irmãs Ruama. E superamos a rejeição. E aqueles que foram chamados por um acaso derrotados, agora são chamados vitoriosos. Bastardos, agora são chamados realmente filhos. E rejeitada, agora filha, amada, predileta. Ao mesmo tempo que o profeta está dizendo a este povo, precisa escutar a denúncia de um mal muito grande, e está escutando. Ao mesmo tempo, também tem que escutar uma grande promessa. E aqui está a promessa do profeta. Tudo vai ser superado. De derrotados vitoriosos, de rejeitados bem-amados, de um povo que não é filho, é bastardo, agora filhos. E o que escutamos naquilo que acabamos de ver na carta de São João? Nós somos de fato filhos. Em Cristo Jesus, um só chefe há de ser constituído, e nós proclamamos, só temos um Senhor, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele nos salva pela sua entrega. Então, se há no povo de Deus um grande mal, agora veio o bem. Mas no tempo do profeta, só estavam na promessa. E o que vigorava
Era mais profunda a fé na palavra de Deus. Embora não estivessem vendo, estavam confiando na promessa de Deus. Admirável era o povo de Deus. Admirável é o profeta. E como nós, muito mais, devemos, pela nossa fé, viver esta realidade. Porque, além de tudo, conhecemos toda a realização em Cristo da nossa salvação. E tudo aquilo que o povo de Deus, a igreja, nos tem testemunhado a partir de nosso Senhor Jesus Cristo. O castigo da esposa infiel são cenas do próximo capítulo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.